Este vídeo que você está assistindo é a resposta a um pedido que me fizeram lá nas redes sociais, tá? Que é o quê? As diferenças que surpreendem os brasileiros em Portugal, quando os brasileiros saem daqui e vão para Portugal. Eu quero conhecer um pouquinho essas diferenças e entender o que causa tanta estranheza assim aos brasileiros em Portugal. Caso você não me conheça, muito bem-vindo ao canal do Johnny do Carmo. Eu sou músico, professor e historiador, tá certo, mano? Então tem um certo gabarito para comentar e analisar músicas ou outros vídeos que vocês me pedem, por exemplo esse aqui, que não é de música, é de curiosidades, né? Mas tudo a ver com cultura, então tá no canal certo, canal do Johnny do Carmo. Então se prepare e vem comigo. Você já ouviu aquela frase, Portugal é igual ao Brasil, certo? Pois é, enganou-se redondamente. Muitos brasileiros chegam pensando que vão encontrar um clima familiar e se deparam com um mundo que parece tão próximo e ao mesmo tempo completamente diferente. Mas calma, essa diferença não é um problema. É um convite para descobrir como viver em Portugal de verdade e se encantar com cada detalhe. Imagine poder conhecer Portugal sem se perder em expectativas frustradas, entendendo desde o jeito das pessoas até a gastronomia de Portugal, e ainda conseguir se adaptar ao ritmo do trabalho e à convivência social. Brasileiros em Portugal que percebem essas sutilezas rapidamente sentem-se mais seguros, mais confiantes e prontos para transformar a surpresa em aprendizado. E no final, essa é a chave para uma experiência que muda a vida de quem ousa chegar de coração aberto. Vamos ver então, depois dessa introdução, vamos ver o que vem aí, né? O que causa tanta estranheza, quais são essas diferenças tão gritantes. Eu já conheço um pouquinho, apesar, né, de eu nunca ter ido a Portugal, eu tenho uma noção de como algumas coisas são diferentes aqui, né? Não só na linguagem, mas também alguns costumes que eu sei que aqui no Brasil acontecem e que em Portugal eles não seriam tolerados. E aí vice-versa também, tem alguns costumes portugueses que aqui no Brasil não, eu acho que não caberiam, né? São essas diferenças culturais e é isso que a gente vai ver agora. Já deu para perceber que as imagens são geradas aleatoriamente, né? Ou colocadas como imagens com inteligência artificial, mas isso não é um problema. O importante é o conteúdo, é saber realmente quais são essas diferenças culturais aí. Quando você decide viver em Portugal, a primeira surpresa é perceber que aquela velha frase, Portugal é parecido com o Brasil, cai por terra logo no desembarque. Você chega achando que já conhece tudo, mas rapidinho descobre que conhecer Portugal é um mergulho completamente diferente do que imaginava. É quase como abrir uma caixa que parece igual por fora, mas revela outro universo por dentro. A expectativa de muitos brasileiros em Portugal é encontrar uma continuação do Brasil com clima europeu. Mas a realidade é que o país tem seu próprio ritmo, sua própria lógica e um jeito muito particular de se relacionar com o mundo. E isso vale para tudo, desde tentar trabalhar em Portugal até perceber como a gastronomia de Portugal fala muito sobre a alma do lugar. Essa primeira quebra de expectativa abre espaço para descobertas que vão te acompanhar nos próximos tópicos. Tá, até aqui ele tá meio repetitivo, eu tô achando um pouco, tá, meu amigo? Como se tivesse duas introduções aqui o vídeo até agora, ele não começou a falar ainda. Quando você começa a viver em Portugal, logo percebe que o português europeu tem um ritmo próprio, direto, literal, sem rodeios. Às vezes você pensa que alguém foi seco ou até rude, mas não, é só o jeito natural deles falarem. Enquanto você tenta conhecer Portugal mais a fundo, vai entendendo que essa comunicação é quase um mapa cultural escondido. Termos como fixe, giro, está bem e já agora passam a fazer parte do seu vocabulário sem você notar. Principalmente quando convive diariamente com portugueses, seja no trabalho ou na vida comum.
E como eles falam baixo, isso chama a atenção de qualquer brasileiro em Portugal, acostumado ao humor expansivo e à fala animada, abrindo caminho para outra camada curiosa do relacionamento por aqui. Sim, isso eu já haviam me falado, que os portugueses apreciam bastante o silêncio, bem ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Meu amigo e minha amiga, eu não quero que você entenda isso como uma comparação e saber se Portugal é melhor que o Brasil, se o Brasil é melhor que Portugal, não se trata disso. A nossa análise aqui hoje, o que eu vou fazer? São diferenças apenas, tá? O modo como a gente é acostumado aqui no Brasil e o modo como eu tô vendo que o vídeo se trata de Portugal. Então vamos falar. Os portugueses apreciam um silêncio, eles gostam de falar baixo, né? O brasileiro é muito mais expansivo. E isso muitas vezes é um problema para nós, né? Porque não só quando um brasileiro vai para Portugal, quando os brasileiros vão para qualquer lugar do mundo, muitas vezes a gente é mal interpretado por causa disso, porque a gente fala muito alto, porque a gente é muito festeiro, barulhento, muitas vezes acha que a gente é barulhento, mas isso é uma característica do brasileiro. Vou falar a verdade, tá? Eu sou um pouco assim, eu sou um pouco expansivo sonoramente, vamos dizer, eu falo alto, eu tenho esse costume desde pequeno, mas é o meu tom de voz que é muito alto mesmo. Eu não sei se é só disso que ele quer falar também, porque brasileiro gosta de bagunça. Muitas vezes eu acho isso horrível, horroroso, mas é uma coisa que é do brasileiro, fazer festa com música alta pra gente ouvir, isso acaba incomodando o pessoal. Mas vamos voltar pro vídeo, que tá interessante aqui. Quando você começa a viver em Portugal, logo percebe que o uso de tu, você, senhor e senhora não é apenas escolha linguística, é um código silencioso de respeito. Às vezes você fala você e a pessoa responde tu, ou o contrário, e tudo bem. Esse jogo faz parte de conhecer Portugal de verdade, entendendo como cada região se expressa. E sim, isso influencia até na adaptação de brasileiros em Portugal. No início, o atendimento em lojas pode parecer mais frio que o brasileiro, mas não se engane. Não é falta de educação, é só uma forma mais reservada de acolher. Quando você passa a trabalhar em Portugal, percebe que essa postura aparece também nos ambientes profissionais, sempre marcada pela ideia de respeito e pela formalidade discreta. E essa formalidade, quando compreendida, abre portas para um outro ritmo de convivência que vem a seguir. Aqui no Brasil, o pessoal nem se conhece direito, se cumprimenta com um beijo no rosto. Eu não sei se isso também acontece em Portugal ou em alguma região específica, né, aqui no Brasil. Muita gente que vem pra cá acha isso estranho. Aqui também, uma outra coisa que ele disse é verdade, você vai numa loja aqui no Brasil, você é recebido, só falta o pessoal vir te servir café, te dar um abraço, perguntar se você está precisando de alguma coisa, né? É um negócio meio que muitas vezes até incomoda quem tem, assim, algum problema de relacionamento, né? Algumas pessoas que não gostam, que são mais reservadas, encolhidas, e isso acaba incomodando algumas pessoas, né? Portugal, eu já percebi que é mais, pelo vídeo aqui, né? Que é mais tranquilo, o pessoal é mais reservado, espera se conhecer primeiro para ter uma certa assim, intimidade, vamos dizer, né? Não é bem intimidade a palavra, mas acho que deu para entender mais ou menos o que eu disse, né? Quando você começa a viver em Portugal, logo descobre que o tempo tem outra cadência. Não é lento, é estável, não é parado, é previsível. E quando você realmente passa a conhecer Portugal, entende que essa calma é quase um convite para respirar diferente, especialmente para brasileiros em Portugal acostumados ao ritmo acelerado. Aqui tudo leva o seu tempo. Principalmente aqui, quem mora em grandes cidades no Brasil, principalmente como São Paulo, que é onde eu vivo. O ritmo aqui é louco, é uma loucura. Até algumas pessoas que eu conheci, que vieram da Europa pra cá, acharam até estranho. Gente que viveu em Londres, gente que já viveu em cidades enormes, acham São Paulo louca. A gente que mora aqui acha que São Paulo é doida, né? Então... Agendamentos, respostas, processos, burocracias. E brigar com isso só te desgasta.
É curioso como, ao trabalhar em Portugal, você percebe que essa previsibilidade reduz estresse, porque o português organiza o dia como quem organiza a vida. E esse ritmo, quase meditativo, abre espaço para perceber outro traço cultural intrigante. Pontualidade? Quando você começa a viver em Portugal, descobre que a pontualidade portuguesa tem personalidade própria. Os portugueses raramente chegam muito atrasados, mas também não chegam muito antes. É quase uma precisão emocional. À medida que você passa a conhecer Portugal, entende que essa etiqueta do tempo transmite respeito sem pressa. No ambiente profissional, especialmente quando você começa a trabalhar em Portugal, essa pontualidade equilibrada faz toda a diferença. Reuniões começam na hora. Encontros sociais tendem a seguir o mesmo padrão, e isso surpreende muitos brasileiros em Portugal, acostumados ao "tô chegando", que na prática pode significar qualquer coisa. E essa relação com o tempo revela outra camada importante da cultura. Isso é muito importante também. Aqui, eu vou falar por mim, Johnny do Carmo, eu gosto de ser pontual, né? Sempre fui assim. Não gosto de chegar atrasado em local nenhum, em compromisso nenhum. É claro que às vezes imprevistos acontecem, a gente, né, tá sujeito a qualquer tipo de intempérie, mas eu gosto de chegar no horário, ou às vezes até antes. Essa é uma coisa que eu tenho também, chego antes. Às vezes, se eu tenho um compromisso às 10 horas, eu chego às vezes 9h30. Eu sempre fui assim. Quando você passa a viver em Portugal, percebe que a relação dos portugueses com o dinheiro é pautada por discrição. Aqui, ostentar não faz parte do jogo. O valor está na utilidade, na durabilidade, no pagar o justo. À medida que você começa a conhecer Portugal, entende que esse estilo mais contido influencia até pequenas escolhas do dia a dia. E quando você começa a trabalhar em Portugal, isso fica ainda mais evidente. Ninguém parece disputar quem tem mais, Ai, que legal mas sim quem toma decisões mais sensatas. Os brasileiros em Portugal se surpreendem com o apreço por promoções, feiras semanais e pelas compras estratégicas, quase uma filosofia de vida. E esse jeito simples e sólido de consumir prepara o terreno para outro hábito cultural que fala muito sobre o país. Isso é interessante, viu? Aqui no Brasil, esse negócio de ostentação é terrível, cara. Isso já causa, inclusive, alguns problemas psiquiátricos em algumas pessoas, né? Tem compulsão por comprar e mostrar as coisas que tem, né? Eu não entendo isso. Eu sou um cara... Eu acho que nesse sentido eu sou mais português do que brasileiro em algumas coisas aí. Eu também sou muito assim, compro o que eu gosto, o que eu preciso, não preciso ficar mostrando, avisando a galera, falando pra todo mundo. Gosto de pagar barato nas coisas, quem não, né? Parece algo estranho de ser dito, mas eu gosto de pagar barato nas coisas que eu compro, né? Mas aqui no Brasil tem muita gente que não liga pra isso, não liga pra preço. Fala, tô com vontade, vou lá, compra e acabou, e já posta foto no Instagram, já mostra pra todo mundo o que tá acontecendo, né? Esse é o brasileiro, né? Inclusive quando o brasileiro vai pra outros países, ele leva esse costume terrível, né? Eu já não, eu já sou um cara muito mais simples nesse ponto aí. Quando você começa a viver em Portugal, percebe rapidamente que os horários das refeições seguem uma lógica bem diferente. O almoço é mais tarde, o jantar entre 19 horas e 21 horas, e tudo gira em torno de uma rotina quase ritualística. À medida que você passa a conhecer Portugal, nota como isso influencia a convivência. Até os cafés funcionam em sintonia com esse ritmo. E aí vem a surpresa. Menos temperos, mais simplicidade, poucas misturas de sabores e, claro, a famosa sopa diária que espanta tantos brasileiros em Portugal. No trabalho, quando você passa a trabalhar em Portugal, logo entende que o café expresso é quase sagrado. Nada daquele café coado que estamos acostumados no Brasil. Sim. E esses hábitos à mesa abrem espaço para entender um aspecto ainda mais profundo da convivência. Mais uma coisa que eu acho que eu sou... Eu tô começando a achar que eu sou um português perdido aqui no Brasil, cara.
Eu também adoro um café expresso. Eu tenho uma máquina de café expresso na minha casa. Cara, eu prefiro. Adoro um cafezinho. Adoro, adoro, adoro. E assim, eu tomo café coado como é mesmo o costume aqui no Brasil e na maioria das casas, até em muitos recintos, né, em padarias, em restaurantes, o pessoal serve muito café coado aqui. Por quê? Porque dá para fazer em quantidade maior, né? O café expresso é um copinho por vez, né? Uma ou duas taças ou xícaras por vez, então demora um pouco mais. Como aqui no Brasil, às vezes, dependendo do evento que você tá, do lugar que você está, tem muita gente, mais gente, o pessoal opta pelo café coado. Já faz aquele café cedo, de manhã, deixa numa garrafa térmica e fica o dia inteiro aquele café e o pessoal vai tomando. É o costume daqui. Eu já prefiro um café fresquinho, expresso, pra mim, tá? Pro meu gosto. É mais gostoso. E ó, pra mim, ó, sem açúcar, hein? Aqui no Brasil o pessoal arrebenta de pôr açúcar no café. Eu não gosto, eu tomo sem. Não sei como é em Portugal. O pessoal tem costume de pôr açúcar no café em Portugal? Isso ele não falou na narração. Quando você começa a viver em Portugal, percebe que seguir regras não é opcional, é cultural. Pô, que bom. Filas, trânsito, silêncio em espaços públicos e reciclagem são tratados com seriedade. E essa disciplina cria uma rotina previsível. À medida que você passa a conhecer Portugal, entende que essa observância gera respeito e conforto coletivo. Brasileiros em Portugal costumam se surpreender com a tolerância baixa a ruídos em condomínios e a importância do chamado bom senso coletivo. E quando você começa a trabalhar em Portugal, percebe que essa mentalidade permeia até os ambientes profissionais, tornando a convivência mais harmoniosa, embora diferente do que você esteja acostumado. Esse olhar sobre normas e regras prepara o terreno para outro traço cultural marcante. Que bom. Que bom. Quando você começa a viver em Portugal... É terrível você viver num lugar sem regras, né, meu amigo? Vamos concordar aqui, né? Portugal, percebe que o trabalho é encarado com planejamento e menos improviso. Aqui, projetos e tarefas têm etapas bem definidas, e isso se reflete em quase tudo, desde pequenos negócios até grandes empresas. À medida que você passa a conhecer Portugal, entende que essa organização ajuda a manter a qualidade sem gerar caos. Brasileiros em Portugal se surpreendem ao ver a estrutura rígida em empresas tradicionais, mas também a flexibilidade crescente em startups e ambientes modernos. E quando você começa a trabalhar em Portugal, percebe que o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho é levado a sério. Um convite para repensar hábitos antigos e valorizar o tempo além do expediente. Essa filosofia prepara o terreno para perceber nuances do humor e da linguagem local. Interessante também. Mas isso não me causa estranheza, até porque se você trabalha numa grande empresa aqui do Brasil também, essas regras também são levadas a sério, né? Qualquer grande empresa aqui do Brasil também tem essas questões. Então, até aqui, nesse ponto, eu não achei que é uma diferença tão grande, a não ser que uma pessoa vá muito jovem, ainda não tenha passado pelo mercado de trabalho numa empresa grande, numa empresa mais séria, e vai para Portugal, ela pode se surpreender, mas até aqui, nesse ponto aí, eu não vi muita diferença, não. Quando você começa a viver em Portugal, logo percebe que o humor tem outro ritmo, irônico, seco, quase sutil. Algumas expressões, como "isso é uma grande seca" ou "vais ver", podem soar duras para brasileiros em Portugal, mas são normais no dia a dia. À medida que você passa a conhecer Portugal, entende que interpretar o tom é tão importante quanto entender as palavras. E no trabalho ou na vida cotidiana, o choque cultural aparece quando palavras conhecidas têm significados diferentes. Por exemplo, um simples rapariga pode causar estranheza, e a melhor forma de lidar é observar e perguntar. Essa percepção do humor prepara você para mergulhar na nostalgia e no orgulho que permeiam a cultura portuguesa. Se você falar para uma moça aqui no Brasil que ela é uma rapariga, ela não vai gostar. Agora, em Portugal é uma palavra comum, né? Normal, né? Enfim. Entre outras, tem outras palavras que
têm significados diferentes e que podem causar aí certa estranheza, mas isso também eu particularmente já conhecia, né, algumas palavras aí, muito utilizadas em Portugal que aqui no Brasil podem soar estranhas, né? Quando você começa a viver em Portugal, percebe que a ligação com a história e as tradições é profunda. Monumentos, festas e costumes revelam um orgulho silencioso, mas muito presente. Agora é a parte que o historiador aqui gosta, né? É a parte que ele vai falar do orgulho que o português sente de sua própria história. Pelo menos eu acredito que ele vá falar disso no vídeo, né? O que eu acho isso interessante? Porque o povo português tem esse traço mesmo, e eu já tinha percebido isso aqui no canal, né? Principalmente na questão das navegações, do pioneirismo português no mundo, na época dos descobrimentos. Agora, aqui o brasileiro, com relação à sua própria história, ele é na maioria dos casos, tá? Não vou falar de todo mundo, mas o brasileiro é um completo ignorante nesse ponto. Ele não se importa tanto com a sua própria história, o que eu acho que é um problema também, em muitos casos, né? Não tem nada melhor do que você conhecer o seu presente e projetar melhor o seu futuro. A melhor forma de fazer isso é conhecendo seu passado, é claro, né? Mas aqui no Brasil a história é deixada de lado muitas vezes e isso me deixa muito triste, principalmente como professor de história que eu sou, né? À medida que você passa a conhecer Portugal, entende que esse vínculo com o passado molda comportamentos e valores e se reflete em cada detalhe da vida cotidiana. Brasileiros em Portugal se encantam com a importância da família, das origens e do sentimento de saudade em sentido cultural profundo. Quando você observa isso de perto, seja ao conversar com vizinhos ou em eventos locais, percebe como o respeito pelas raízes reforça a identidade coletiva e cria uma sensação de pertencimento que prepara o terreno para surpresas positivas que ainda estão por vir. Isso é muito interessante. Quando você começa a viver em Portugal, descobre pequenas grandes surpresas, sensação de segurança, cidades limpas e serviços públicos previsíveis. À medida que você passa a conhecer Portugal, percebe que o convívio harmonioso entre gerações cria um ambiente acolhedor, especialmente para brasileiros em Portugal que valorizam estabilidade e ordem. E ao se acostumar com esses detalhes, você percebe que a vida diária ganha leveza. Passeios tranquilos, transporte confiável e vizinhos respeitosos. Quando você começa a trabalhar em Portugal, essas características se refletem também no ambiente profissional, mostrando que um país organizado pode ser eficiente sem perder humanidade, o que leva a alguns estranhamentos inevitáveis. Vamos lá. Estranhamento. Agora Quando eu quero você ver. começa a viver em Portugal, percebe que a frieza inicial no trato pode causar estranhamento. Distância emocional no começo e menos demonstrações de afeto deixam muitos brasileiros em Portugal surpresos. À medida que você passa a conhecer Portugal, entende que isso não é rejeição, mas apenas um jeito reservado de se relacionar. E claro, a lentidão de algumas burocracias pode frustrar. Processos que no Brasil parecem rápidos, aqui seguem um ritmo diferente. Quando você começa a trabalhar em Portugal, percebe que é preciso paciência e planejamento para lidar com esses momentos. E esse aprendizado sobre estranhamentos prepara o caminho para finalmente integrar-se e tirar proveito de toda a experiência cultural. É isso que eu queria saber agora. Por quê? O que muda no ritmo de trabalho português que seja assim, que cause tanto estranhamento nos brasileiros aí? Isso eu queria saber. Se você souber, meu amigo, comenta aí pra mim, por favor. Eu preciso saber. Por quê? Aqui no Brasil é o seguinte, você arruma um emprego, vamos lá, você entra numa empresa, você começa a trabalhar, tá tudo muito bem definido ali, quanto você vai ganhar, quando você vai ganhar esse dinheiro. Né? E, enfim, é tudo bem certinho. Não sei, será que Portugal tem alguma diferença com relação a isso? Demora um pouco mais para você receber algum serviço, alguma coisa assim? Isso eu queria entender. Quando você começa a viver em Portugal, percebe que nada aqui é melhor ou pior.
é apenas diferente. Adaptar-se sem perder sua essência brasileira exige observar, aprender e respeitar o ritmo local. À medida que você passa a conhecer Portugal, nota que pequenas mudanças de hábito podem fazer toda a diferença na sua integração. E ao começar a trabalhar em Portugal ou interagir no dia a dia, perceber essas nuances ajuda a reduzir frustrações e aumentar a conexão com pessoas e lugares. Brasileiros em Portugal que compreendem essas sutilezas descobrem uma experiência mais rica. E então a reflexão surge. O que mais te surpreendeu quando chegou a Portugal? Agora que você entendeu essas nuances, fica a pergunta: como você vai aplicar todo esse conhecimento na sua vida em Portugal? Será que consegue observar, respeitar o ritmo local e, ao mesmo tempo, manter sua essência brasileira viva? Experimente pequenas mudanças diárias, como adaptar horários, observar expressões locais ou aproveitar a gastronomia de Portugal para se conectar com a cultura. E não pare por aqui. Compartilhe nos comentários qual foi a maior surpresa que você teve ao viver em Portugal ou ao tentar trabalhar em Portugal. Interessante. Quer mais dicas, histórias e insights sobre brasileiros em Portugal? Então inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e desvendando cada detalhe deste país fascinante. Muito bem. Meu amigo, um vídeo diferente serve para a gente aprender um pouquinho, pelo menos para eu aprender um pouquinho aqui sobre as diferenças culturais entre os nossos países, né? Eu sou brasileiro, nunca saí do Brasil para lugar nenhum, só viajei bastante para alguns lugares aqui dentro do Brasil mesmo. Pretendo sair daqui em breve para conhecer outros lugares, né? Mas a situação econômica do meu país ainda não está muito favorável, não. E eu não vejo uma melhora a longo prazo, mas eu já estou me preparando para isso. Em breve, muito breve, pretendo finalmente conhecer esse país maravilhoso, Portugal. E agora, entendendo um pouquinho mais da cultura, vai ficar um pouquinho mais fácil. Eu tenho certeza que quando eu for, eu vou me dar muito bem. Certo, meu amigo e minha amiga? Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, que é quando? Amanhã tem vídeo todo dia no canal do Jânio Carlos.